atividade vulcânica. A atividade vulcânica subterrânea na Antártida e mesmo em partes da Groenlândia e Islândia estão a contribuir para o derretimento dos glaciares. Isso não é controlado pelo CO2. Não controlamos as correntes oceânicas. Não controlamos o magnetismo da Terra e como este se desloca ou pode deslocar-se ao longo do tempo. Polos magnéticos. Não controlamos a nossa órbita. Se não controlamos essas coisas e elas são realmente o que está a explicar a situação, é por isso que as devemos estudar. Porque se eles são realmente o que está a conduzir às alterações climáticas e achamos que é mal, devíamos saber isso também. No vídeo de hoje eu vou expor o parecer de vários cientistas de que o gás carbônico não é o vilão, o responsável por trás das mudanças climáticas. Vários cientistas de diversas modalidades deram entrevista à sociedade criativa e mostraram provas, gráficos, números afirmando que o que está provocando as mudanças no clima não se devem ao CO2. Sejam bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Meus amigos, inscrevam-se no canal da Sociedade Criativa, porque vira e mexe a Sociedade Criativa coloca vídeos muito importantes e interessantes que ajudam também a despertar a massa. E a Sociedade Criativa acredita, está no trabalho de divulgação, de que realmente estamos passando por um período de extinção e alguma coisa precisa ser feito, tá? E a primeira parte é divulgando, tá? Divulgando aí os seus vídeos, tá? Divulgando que o que está acontecendo não é normal. Tanto é que possui diversos especialistas que fazem parte, né, da Sociedade Criativa e estão alertando o mundo, né? Inclusive, depender de mim também, eu ajudo a expandir, tá, os vídeos, né, da Sociedade Criativa, que eu achei muito bom, um trabalho muito bom, tá? Então, sem delongas, tá ok? Lembrando que eu vou deixar um link do canal da Sociedade Criativa, porque é importante vocês se inscreverem também, porque são vídeos bastante interessantes, bastante importantes, tá? Então eu vou expor para vocês um vídeo de 10 minutos que a própria Sociedade Criativa me autorizou, tá? O próprio ucraniano, né? Anatoly me autorizou. Um abraço para você, Anatoly. Então, os cientistas desmascaram uma falsa teoria da mudança climática. Ok? Uma falsa teoria. A mudança climática existe, mas a teoria por trás dela é falsa. Não é o CO2. Então preste atenção nesse vídeo. De dióxido de carbono flutuaram radicalmente ao longo da história geológica da Terra. No passado, já chegaram a atingir os 5.000 partes por milhão. São atualmente cerca de 400. O doutor quis dizer que no passado, que é normal haver flutuações de partículas de CO2. Que isso não é novidade. Que é normal ter variações na atmosfera de CO2. É normal. Tá? E não houve aquecimento no passado. Então são coisas que os cientistas do IPCC são pesquisas vagas dizer que o gás carbônico consegue aquecer todo o planeta. 220 partes por milhão. Assim, durante longos períodos de tempo tem flutuado, mas em geral tem caído. Não parece haver qualquer correlação com o aumento do CO2 e da temperatura. E de facto, se tivermos cuidado, uma das coisas em que nos pedem para acreditar é que as nossas temperaturas modernas são invulgares e sem precedentes. Nunca vimos temperaturas como esta em milhares de anos, mas não é esse o caso. Lá temos um mapa que mostra a temperatura dos últimos 11.000 anos que foi encontrado em perfurações de gelo na Groenlândia. Mas como vemos há 1.000 anos e cerca de 2.000 anos atrás e cerca de 3.000 anos atrás,
Tivemos períodos de calor e tudo indica que esses foram períodos de calor global. Passou muito tempo antes que as emissões de CO2 causadas pelo homem tivessem algum volume particular, então sabemos que a variação natural pode ser grande. Mas, neste gráfico, também vimos o que os especialistas do IPCC estão fazendo. Eles estendem essa linha até certo ponto, até o infinito. O pessoal do IPCC, os cientistas do IPCC, elevam um gráfico até não poder mais, tá? E jogam a culpa no CO2 produzido pelo homem. Como se a temperatura aumentasse cada vez mais devido às emissões de CO2 ou ao clima. E isso é o que pensamos que está errado. Nossa previsão é que uma onda de frio comece em breve e devemos estar prontos para isso. Na tendência de aquecimento em que nos encontramos agora, que começou há mais de 300 anos. Mais uma vez, 250 anos de aquecimento tiveram lugar antes de começarmos a adicionar CO2. Mas pedem-nos que acreditemos que aquelas forças naturais que têm conduzido as temperaturas desde o início dos tempos cessaram subitamente no século XX. Como assim? O CO2 é um gás de efeito estufa muito fraco. O que eles fizeram nos modelos do IPCC foi assumido quanto mais CO2, mais vapor de água. E o vapor da água é o gás de efeito estufa mais forte. Mas a suposição de que quanto mais CO2, mais vapor de água, isso nunca se provou. Devo também dizer-vos que com alguns colegas, fiz experiências para ver se o CO2 pode ou não aquecer. Assim, construímos pequenas estufas e tentamos aquecê-las ao sol, por fora ou por dentro, com aquecimento artificial. Conseguimos mostrar que o dióxido de carbono para a radiação, mas não conseguimos mostrar qualquer aquecimento. Isso é um mistério que, portanto, o CO2 não pode aquecer, mas o que pode aquecer é a água. O vapor de água. A sua temperatura muda primeiro, e depois seguem-se os níveis de CO2. Não é o contrário. Se o aumento de CO2 vai conduzir a temperatura, o CO2 deve mudar primeiro e depois a temperatura. O dióxido de carbono desce 10 a 11 meses mais tarde. Sim, deixe-me mostrar um novo gráfico que pode dizer um pouco sobre a quantidade de CO2. Vamos ver. Tirar para compartilhar. Aqui você vê, na atmosfera 3 bilhões de toneladas de CO2, e as emissões totais para os humanos por ano estão entre 20 e 30 bilhões de toneladas. Mas se você olhar para o oceano, haverá muito mais CO2. Portanto, a troca de CO2 entre o oceano e a atmosfera foi feita de forma total e ofuscou a atividade humana. Quer dizer que naturalmente, se prestar atenção uma coisa, por isso que eu estou passando esse vídeo para vocês. Sim, é claro, o planeta até o momento ele está aquecendo. Mas não é um aquecimento provocado, não tem lógica ser um aquecimento provocado pela emissão de gás carbônico proveniente das indústrias e do homem. Por quê? Porque a natureza ela consegue emitir muito mais CO2 do que a própria produção do homem. Por exemplo, quando os vulcões entram em erupção, o próprio mar ele consegue emitir CO2 para a atmosfera. Então é isso que esses especialistas estão dizendo. Tá? Então, o meu papel aqui é mostrar para vocês que essa visão está errada. Ao meu ver, o aquecimento no planeta tem a ver com inversão dos polos, combinado com radiação vindo do manto. É isso que mais faz sentido. Alguma coisa ligada com atividade solar, mas CO2 não. Tá? Não tem cabimento. Então, esses especialistas estão mostrando provas que não é um CO2 provocado pelo homem. Isso não é antropogênico. Tá? Então, assistam o vídeo até o final, que é importante. Ainda mais para quem gosta de assunto científico como esse. Assim, uma análise mais detalhada a dizer que esta parte vermelha é atualmente o que você deve prestar atenção nesse momento, neste gráfico. Estou mostrando gráficos, tá? Então, na parte vermelha, rosa é a produção de CO2 humana.
E essa linha em verde é CO2 liberado pela própria natureza. Que o antropogênico tem ou a humanidade tem produzido de dióxido de carbono, o que é cerca de menos de 3% do aumento a partir de 1960. Mas a natureza produz o resto, esta curva variável aqui. Portanto, 97% do aumento vem da natureza, de acordo com estes cientistas. O IPCC também diz que não temos efeito do Sol. É um grande paradoxo, não percebo como eles chegam a isso. E o que também podemos ver hoje que é importante é que não é apenas o planeta que... Preste bem atenção agora. O que esse professor disse, eu canso de falar com vocês. Ouçam só. Está aquecendo. Os outros planetas estão aquecendo. É na Lua que tem uma atmosfera completamente diferente que não tem nada a ver com CO2 aquecimento. Então está bastante claro que é um componente solar e não está no modelo. Bem, Então, não é só a Terra que está aquecendo, que eu falo para vocês. Marte aquecendo, acabei de botar no canal. Urano também está aquecendo em seus polos, no caso no polo sul dele. Tá? Então não é só a Terra que está aquecendo. É eventos astronômicos. O IPCC, se olharmos para trás para a sua carta, foi constituído para apresentar os dados que suportam o aquecimento. Eles não foram encarregados de fornecer todos os dados. Começaram com uma suposição e foram a partir daí. Portanto, essa é a sua tarefa. Estão a fazer um trabalho muito bom. É bom que tenham alguma boa ciência atrás de si, e simplesmente não está lá. Os governos do mundo, através da ONU, formaram a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Agora, pensar-se-ia que isso seria estudar as alterações climáticas, mas especificaram que se estudam as causas antropogênicas das alterações climáticas. Assim, descartaram todos os fatores naturais. Disseram, não vamos estudar se o Sol desempenha um papel. Não vamos estudar se os vulcões desempenham ou não um papel. Não vamos estudar se as mudanças de corrente oceânica desempenham um papel. E não compreendemos realmente as nuvens. Por isso não as vamos contar muito. O que vamos estudar são as emissões de CO2 humano, porque é isso que podemos controlar. Não é assim que a ciência deve funcionar. Se fizer suposições erradas ou incompletas, os seus modelos vão ser fracos, porque só são... Vocês já param para perceber que o IPCC, que a ciência convencional só tira como modelo a produção de CO2 desde o ano de 1900 bolinha até os tempos atuais, mas não colocam nessa equação as explosões vulcânicas. Quantas toneladas de CO2 e de outros gases, metano, que um vulcão emite para a atmosfera? O Tonga, por exemplo. Esse que eu falo para vocês. Então, temos que aprender a pensar. Tá? Agora, por trás de tudo isso, o vilão por trás de tudo isso que eu estou estudando. Então, conforme eu vou pesquisando, mais eu vou chegando no resultado. São tão bons como a precisão do material que é colocado neles. Agora, os modelos climáticos não conseguiram prever as temperaturas passadas ou refletir com precisão as temperaturas passadas. Falham em representar com precisão as temperaturas presentes, mas é-nos dito que podemos confiar nas suas projeções de temperaturas futuras. Isso não me parece razoável. Se, por outro lado, gostar do processo científico, não estamos a obter muitos dados lá fora. O Dr. Will Aper é o nosso presidente aqui, na coligação do CO2. Ele tem um trabalho que ele e o Dr. Vijaaden fizeram sobre as sensibilidades climáticas. Não o conseguem obter em nenhum periódico de prestígio. É um estudo marcante. Eles precisam de fechar as portas a pessoas como eu. Acabei de ser banido do LinkedIn, que deveria ser uma rede profissional
profissional de comunicação social. Não falo das coisas que são controversas. Afixo factos científicos. E eles estavam a ser retirados. E eles voltaram e disseram: não, estás decidido. Não permitimos esse tipo de informação no LinkedIn. É um debate tão agressivo. E se você for para a mídia, pode dar uma opinião e então ser fortemente criticado, e então não obterá nenhum direito especial de resposta, exceto o mais importante é o fato de você não entrar na mídia logo na primeira postagem. Isso é o que observamos agora na academia. Então nas universidades. Então a liberdade acadêmica está sob pressão. O que tenho a dizer é que muitas pessoas que aderem aos realistas do clima o fazem quando se aposentam. Porque não ousam até se aposentar. Pesquisadores que afirmam o contrário não recebem bolsas ou não têm voz nos canais publicados ou nos canais editoriais. Primeiro, está a ter dificuldades. Estão dizendo que quem fala o contrário sofre represálias. Igual que nem é o caso também no YouTube. Tá? E ainda mais para quem é professor da aula. É banido. Você tem que falar, claro, sim, é o gás carbônico que é o vilão. E ponto final. Dificuldades em ser publicado porque as revistas não o querem ouvir. Bem, isso afeta a sua posição na carreira profissional, e os seus colegas estão a franzir-lhe o sobrolho, e não está a receber subsídios do governo porque o governo não dá subsídios para estudar factores naturais das alterações climáticas ou para estudar coisas que provam que os seres humanos não estão a causar alterações climáticas. Porque o governo tem um motivo: a expandir o seu alcance. Expandir o seu alcance. Conheço investigadores que deixaram o campo porque sentem que não podem obter a sua avaliação honesta e obter a sua publicação ou o seu mandato. Clima e meio ambiente costumam ser misturados, mas ser contra o clima não é ser contra o meio ambiente, ou seja, não somos contra o clima, mas ser céticos em relação ao CO2 não é o mesmo que ser céticos em relação ao meio ambiente. Portanto, importantes questões ambientais devem ser debatidas e resolvidas. Essa atividade vulcânica, a atividade vulcânica subterrânea na Antártida e mesmo em partes da Groenlândia. Importante, hein? Importante. Que esse professor está dizendo, eu canso de abordar aqui no canal. Islândia estão a contribuir para o derretimento dos glaciares. Isso não é controlado pelo CO2. Não controlamos as correntes oceânicas. Não controlamos o magnetismo da Terra e como este se desloca ou pode deslocar-se ao longo do tempo. Polos magnéticos. Não controlamos a nossa órbita. Se não controlamos essas coisas e elas são realmente o que está a explicar a situação, é por isso que as devemos estudar. Porque se eles são realmente o que está a conduzir às alterações climáticas e achamos que é mal, devíamos saber isso também. Eu quero uma sociedade adaptável. Uma sociedade adaptável é aquela que não se prende à resolução do problema errado. Estão acontecendo mudanças na corrente oceânica. Mudança no campo magnético. E isso o homem não pode alterar. Qual a ligação nas correntes oceânicas, na inversão dos polos magnéticos e na órbita da Terra? O que está provocando todas as mudanças brutais é tudo isso, são todos esses fatores. E qual a ligação nossa, qual a ligação humana, qual a ligação do CO2 com isso? Nenhuma, não tem sentido. A coisa é muito mais grave do que se imagina. Não esqueçam do joinha, não esqueçam do like. E até a próxima informação.